Mas Vamos dar aproveitamos para mais. ter, se quiserem pôr perguntas durante a sessão. O bom de estarmos live aqui no webinar é poderem colocar as vossas questões, as vossas perguntas. Isso é uma das vantagens de não ver o vídeo, não é? Podemos estar aqui em real time. Por isso, estejam à vontade para escrever no chat as vossas questões, que tanto o Ricardo como a Maria, que vos vão apresentar hoje o caso de sucesso da CUF. De certeza que poderão responder às vossas perguntas, por isso não se esqueçam de perguntar. É das coisas boas do webinar, não é? E também numa lógica de housekeeping, dizer que em relação a nós, eu e a Maria, o que achámos melhor foi responder às perguntas só no fim, para não corrermos o risco. Começámos a responder a meio e não conseguimos chegar ao fim do que queríamos falar. Portanto, não hesitem em colocar as perguntas, nós vamos responder, mas guardaremos um tempo ao fim, ok? E estamos a contar com 1 hora, portanto, eu diria que 45, 50 minutos de conversa, 10 minutos para perguntas, a menos que a coisa se estenda também entre nós, Maria. Certo, vamos a isso. 5 minutos. Eu acho que nós o que costumamos fazer, Maria, é damos os 5 minutos da ordem e começamos por respeito aos que estão, e não deixando de respeitar os que vêm, mas acho que é preferível começarmos assim. Portanto, se achares por bem, avançamos, ok? Então vamos Avançamos. embora. Combinado. Então, Maria, desmais, bem-vinda ao que nós chamamos ISOTalks. Estes ISOTalks são espaços de conversa que nós partilhamos com os nossos clientes. A ideia não é PowerPoints, e já falámos disso, portanto, não vamos partilhar PowerPoints, não vamos fazer conversas programadas, vamos ter uma conversa sobre o que é o projeto CUF e de forma que ele se desenrolou até aqui. Já tivemos conversas destas com o Auchan, já tivemos com o Santander, agora vamos ter convosco. Temos mais uma, pelo menos, já aprovada e que ainda não está calendarizada, mas a ideia é que possamos ter uma conversa aberta e podemos falar um bocadinho sobre o vosso projeto. Portanto, eu diria que vamos falar sobre como é que na CUF, durante os últimos 5 anos, que eu acho que são 5 anos que nós estamos a trabalhar, vocês começaram a sentir a necessidade de trabalhar a experiência do cliente através da voz do cliente, que também é uma situação particular e muito particular do mercado em Portugal, e como é que se tem estado a dar com isso e qual é o futuro. Isto tem traços gerais, não é? Portanto, eu diria que primeiro que nada, apresentar-me a mim, que já estou a falar, escusamos de andar com isto para trás e para a frente. Ricardo Lamy, sou responsável pela ISO em Portugal. Temos ajudado a CUF no desenvolvimento do seu programa de voz de cliente e de gestão da experiência com a Qualtrics. Passo já à Maria para ela se apresentar e falarmos um bocadinho sobre o papel da Maria na CUF e depois entramos na conversa. Sim, olá a todos e antes de mais, Ricardo, obrigada pelo convite, a ti e à ISO. Então, o meu nome é Maria Brunet e eu sou a responsável da área de experiência do cliente dentro da direção de marketing e experiência do cliente da CUF. E pronto, comecei já esta jornada da experiência do cliente há uns anos convosco. E pronto, aqui estou para partilhar aquilo que foi esta jornada da experiência do cliente e aquilo que temos vindo a fazer. Então, vamos lá, apresentações feitas, vamos entrar um bocadinho na conversa e vou pôr um bocadinho de contexto para as pessoas se situarem em relação ao que estamos a fazer. Portanto, nós o que queremos fazer é que a Maria nos conte um pouco do impacto que trabalhar na experiência através da recolha da voz de cliente teve na CUF e está a ter na CUF, o impacto que tem em indicadores não só da experiência, como também indicadores do negócio e de que forma é que isso tem vindo a evoluir. E também uma coisa que consideramos muito importante e que às vezes não é dado tanta relevância, é de que forma e qual foi o impacto que este tipo de programa teve na cultura e nas pessoas na CUF. Tanto nos clientes, que são os principais visados com este programa, como nas pessoas, que são quem o faz viver, e em tudo isso, o que é que houve de transformação na CUF. Se eu der um bocadinho de contexto a nível da saúde, em dados da experiência a nível internacional, e digo que Portugal acho que não é muito diferente, nós vemos que, por exemplo, 14% dos pacientes reportam ter tido muito más experiências com a área da saúde, que desses 14%, 48% deles dizem que provavelmente vão reduzir despesas na saúde ou mesmo que vão deixar de gastar em saúde. E, por exemplo, só nos Estados Unidos, e isto são dados internacionais, só este último dado que eu vou dar é em relação aos Estados Unidos, só desde a pandemia, 500 mil pessoas abandonaram a profissão
o que traz, digo eu, que nós sabemos que está a acontecer parecido em Portugal, não só com a imigração, como também com o abandono da profissão, traz uma pressão enorme a quem fica. A quem fica a trabalhar, aos clientes, pacientes que são impactados por esta experiência. Portanto, tudo isto tem um impacto muito grande. E isto, não tenho nenhuma dúvida, põe um impacto grande não só na vossa forma de operar, como no vosso negócio como um todo. E vocês começaram isto na altura da pandemia. Se nós estamos a falar destes dados que são de 24, vocês começaram em cima da pandemia com isto. Portanto, o que eu queria, esta primeira pergunta é, estando em contexto de pandemia, com tudo o que havia para pensar na área da saúde, o que é que vos leva a pensar na experiência do cliente através da voz do cliente, em vez de tudo o resto que já estava com o mundo a cair? Sim, antes de mais, graças a Deus e felizmente os nossos números são um bocadinho mais animadores do que estes que tu trouxeste. Nós não temos estes 14% de detratores, temos bastante menos, o que é bastante animador. Ainda assim, eu lembro que em 2020, quando nós começámos esta jornada e nas nossas primeiras conversas, e nós já fazíamos recolha de feedback de cliente, nós já medíamos NPS. Sentimos que foi aqui uma necessidade e desafios muito claros e muito objetivos, porque os nossos inquéritos eram muito longos e aqui eu dou os parabéns aos nossos clientes que mesmo assim respondiam aos inquéritos de fio a pavio, mas enfim, ainda assim tínhamos uma taxa de mais ou menos 25% dos inquéritos que não eram respondidos. Os clientes eram tipicamente questionados sobre a jornada toda e nós sabemos que as jornadas não acontecem todas no mesmo momento e no fundo nós no final despejávamos um inquérito sobre toda a jornada e portanto havia aqui a necessidade também de perceber isto momento a momento. Depois, enfim, havia aqui também o tema de o que é que fazemos agora com estes dados, como é que nós conseguimos recolher os dados de uma forma robusta e que permita termos feedback imediato e termos os dados de forma mais imediata e em tempo real para nos permitir reagir. Como é que nós depois organizamos isto tudo? Na altura eu lembro-me que estes dados de experiência do cliente ou da voz do cliente, aquilo que nós recolhíamos de feedback, estava muito concentrado nesta área de marketing e eventualmente no que se chamava na altura, já não tenho de cabeça, mas que é hoje a direção de gestão de canais, e não tinha tanto, não era tão alargada toda a organização. E, portanto, tínhamos estas barreiras e depois, eventualmente, algumas barreiras tecnológicas também, porque isto depois tem que integrar tudo com os nossos sistemas para garantirmos que sai o inquérito certo para a pessoa certa no momento certo. E, portanto, foi aqui que a ISO entrou connosco e que conhecemos a Qualtrics e que percebemos que com esta ferramenta conseguiríamos ultrapassar estes desafios que tínhamos na altura. Quando tu perguntas o que é que nos motivou numa altura de pandemia, e eu acho que a pandemia acelerou aqui um bocadinho também esta necessidade, foi reconhecermos que realmente era fundamental termos a capacidade de ouvir o cliente, efetivamente ouvir, mas mais do que isso, transformar o que o cliente nos diz em informação acionável. Um dos nossos valores na CUF é o respeito pela dignidade e bem-estar e da pessoa, e portanto nós sempre tivemos muito o cliente no centro daquilo que fazemos, mas a verdade é que nós precisávamos pôr aqui um bocadinho números em cima disto e data em cima de, então, mas afinal o que é que o cliente nos diz, o que é que aborrece o cliente, o que é que deixa o cliente muito satisfeito e portanto eu acho que o programa de voz do cliente que nós começámos a montar nesta altura nos trazia de adicional exatamente isto, conhecer exatamente as necessidades do cliente em cada momento do tempo e em cada momento da jornada. Portanto, acho que foi muito por aí, não foi um caminho fácil, não foi um caminho straightforward, tivemos vários desafios, mas enfim, acho que foi aquilo que nos motivou foi sabemos o que é que o cliente, sabemos que o cliente tipicamente sai satisfeito, mas também sabemos que há aqui coisas que beliscam a experiência do cliente. Portanto, precisamos exatamente saber o quê, quando, em que momentos para conseguirmos atuar. E foi muito por aqui que acabámos por iniciar este caminho. É um caso clássico, digo, como sabes, já falámos disso mais de uma vez, mas como dizes também, a área da saúde foi das mais impactadas na altura da pandemia e teve um crescimento enorme e houve uma procura muito grande por soluções deste género, por clientes na área da saúde, isso não tenho uma dúvida. Diz uma coisa, poderias dizer que passaram do que era o insight e o conhecimento para a ação e para a transformação através do programa destes, da maneira como estão a fazer agora? Sim, passámos, não foi imediato.
Atenção, nós a partir do momento em que conseguimos começar a recolher esta informação, tivemos depois que montar os nossos dashboards e depois, como eu costumava dizer na altura, andámos a fazer périplos pelas unidades, enfim, por toda a organização e por todas as peças da organização, para mostrar efetivamente aquilo que estava a acontecer, aquilo que era a voz do cliente. Por isso é que eu digo, não foi um caminho straightforward. Eu agora olhando para trás vejo que realmente em 5 anos, hoje em dia o NPS é uma coisa muito natural para toda a gente na organização. Na altura não era. Já lá vamos, sabemos que o NPS não é a única coisa que se faz com feedback de cliente, mas lembro-me bem que na altura, enfim, nem toda a gente tinha o NPS na ponta da língua. Hoje em dia toda a gente tem o NPS, sabem, mas nós temos tratores, mas aqui estão a crescer, e portanto é muito, muito natural em toda a organização. Eu acho que aquilo que nós conseguimos fazer foi tornar a avaliação da experiência do cliente mais facilitada e mais disseminada na organização. E isso só mesmo com ferramentas como a Qualtrics é que é possível fazer também. Eu ia pegar por aí precisamente, que é uma coisa é, eu lembro-me, nós começámos a implementação pela vossa equipa, na altura a vossa equipa eram 3 pessoas e já está, e vamos fazer tudo com 3 pessoas, e fizeram desde o início, mas eu lembro-me de que à medida que íamos falando, a vossa luta era trazer mais pessoas, não para dentro da gestão do projeto, mas que cada vez mais pessoas pudessem ter acesso ao Qualtrics e ver os dashboards e poderem perceber o que é que estava a acontecer. Achas que foi isso que permitiu a disseminação do NPS, como tu estavas a dizer, e terem uma linguagem comum em que toda a gente percebe que quando há um trator é porque alguma coisa não está a correr bem e que se um NPS está a subir ou a descer tem impacto no que são os resultados do negócio mais à frente? Achas que já existe essa consciência? Sim, claramente. Eu acho que, enfim, como eu te dizia há pouco, nós na CUF sempre tivemos esta preocupação com o cliente, não é? Enfim, somos uma empresa prestadora de cuidados de saúde e, portanto, é o nosso core e, obviamente, que o cliente está naquilo que é o centro e queremos sempre, e temos sempre uma grande preocupação com o cliente e com as suas necessidades. O que fez este programa e o que fez resiliência desta equipa de 3 pessoas que tu dizes e bem, e a quem eu agradeço bastante, uma delas está aqui hoje connosco também, eu acho que nós tínhamos tanta certeza que isto era valioso para a organização, nós e também obviamente a nossa diretora de marketing e o nosso board, mas enfim, muito, muito puxado aqui pela nossa equipa, tínhamos tanta certeza que isto era valioso para a organização, que andámos, como eu te digo, a bater às portas todas para explicar exatamente o que é que estes dados mostravam e qual é que era o impacto de baixar um bocadinho o NPS ou de aumentar um bocadinho o NPS. Acho que outra coisa que nós conseguimos também foi mostrar que o ato clínico não se mexe, ou seja, sabemos que o ato clínico é sempre aquele momento mais importante e é sempre um momento que tipicamente gera a satisfação. Raramente gera insatisfação e, portanto, corre muito bem. Mas há aqui outras coisas antes do ato clínico e depois do ato clínico que no final vão beliscar a experiência do cliente e que, se não correm bem, vão provocar um NPS mais baixo. Há bocadinho falavas da pandemia e foi um bocadinho ingrato começarmos na pandemia, porque na pandemia as pessoas acreditavam e tinham uma confiança muito grande nos médicos, tudo o que fosse atos clínicos, tudo o que fosse serviços de saúde tinham sempre uma grande confiança e tinham sempre NPS grandes. E nós, quando começámos a medir o nosso NPS, a dada altura achámos isto é tão grande, quer dizer, nunca mais, quer dizer, agora daqui só para baixo, graças a Deus não, temos vindo a crescer. Mas o que nós conseguimos mostrar é que é importante também, o core está lá, o core está seguro, o core nunca desce, mas atenção que há aqui outros momentos à volta do que é o core que nós temos que olhar com atenção, que é uma percepção que eu acho que também não existia tão clara, ou pelo menos com números ali em cima, e que agora existe bastante e que há muita preocupação, o que faz envolver não só quem está mais no terreno, e quando eu digo mais no terreno, nas unidades, não é? As gestões das unidades, os profissionais nas unidades, mas também todos os serviços partilhados que existem e todas as outras áreas que trabalham sempre para o cliente também. Isso, e também falas disso porque
uma das situações que nós achamos mais fundamentais na gestão da experiência, é o que nós chamamos de expectativas líquidas. Quando estamos a falar de arte clínica, como tu dizes, é específico da vossa indústria, mas quando estamos a falar de um parque de estacionamento ou de um pagamento, estão-se a comparar com qualquer coisa, com um cinema, com um centro comercial, com o que é que seja. E essas situações levam a que, no geral, as métricas possam sofrer mais ou menos oscilações em relação a isso. Garantindo nós, e sabendo eu por experiência também, que a questão vossa não é a métrica, a questão é perceber de que forma é que nós influenciamos as métricas através do trabalho constante na experiência. Portanto, perceber que temos de trabalhar em várias áreas é fundamental para isso acontecer, e eu sei que vocês o têm feito. Lembro-me também que quando começámos, e eu acredito que tenha a ver com a crença, como tu estavas a dizer, que vocês tinham, que isto era mesmo assim, que vocês foram, eu diria, um dos nossos 2 únicos clientes, e já falámos disto também, que começou ao contrário. Ou seja, não, Ricardo, deixa estar, nós queremos a tecnologia, nós achamos que isto é que interessa, deixa lá estar a parte de explicar-nos como é que isto funciona, porque só queremos saber mexer. E depois nós vamos sozinhos. Diz-me lá o que é que levou a essa decisão e porque é que depois voltaram atrás. Bem, enfim, não sei se estás a falar da implementação e que nós decidimos contra a vossa, um bocadinho contra aquilo que era a vossa recomendação de irmos implementando touchpoint, nós decidimos implementar 20 de uma vez. E virámos noites, virámos férias, e foi bastante intenso, principalmente porque, mais uma vez, há aqui uma ligação com aquilo que são os nossos sistemas para garantir, e portanto, a passagem de informação todos os dias para lá e para cá, dos nossos sistemas para Qualtrics e ao contrário, para garantir que estamos a enviar um inquérito certo à pessoa certa e que a pessoa deu autorização para receber inquérito, enfim, tudo isto. E nós aprendemos a mexer naquilo e fomos bastante ambiciosos. Hoje reconhecemos, não é só hoje, acho que a seguir quando conseguimos finalmente, para passar 2 ou 3 meses, ter tudo a correr Levantar a cabeça. sem nenhuma entropia e levantar a cabeça, percebemos, e se calhar fomos aqui um bocadinho ambiciosos. Acho que muito disto vem também de uma das pessoas que esteve no projeto e que ainda hoje trabalha connosco, que é o Miguel Grado, enfim, tem uma propensão também para tecnologias muito grande e, portanto, ele dizia, não, isto é possível. E eu embarquei naquilo, acreditei também e acreditámos todos e, de repente, estávamos a pôr no ar 20 touchpoints, apanhámos muitos sustos, de repente não estava a correr bem e parávamos e voltávamos atrás, mas conseguimos fazer. Claro que depois disto percebemos uma data de coisas. Havia uns que, se calhar, não definimos regras de quarentena, portanto, havia clientes que estavam a receber inquéritos, assim, aos magotes, não definimos regras de prioridade, enfim, uma série de coisas que depois fomos fazendo e fomos ajustando e hoje temos um modelo completamente controlado e, enfim, sempre que entram novas unidades entram no modelo, enfim, tudo isso está completamente controlado, mas era o que eu dizia há pouco, não foi straightforward, tivemos ali alguns sustos, mas enfim, hoje está completamente controlado. E eu ia dizer que isso que nós consideramos fundamental, que é a questão de poder perceber que a tecnologia pode fazer o que quiser, mas a tecnologia faz tanto ou tão pouco quanto nós quisermos que ela faça. Pode fazer bem ou mal, e essa é uma situação que nós temos que controlar. Eu diria que é interessante estares a falar na questão do programa e do controlo, porque para mim o que tem sido interessante perceber, e ainda agora quando estivemos a trabalhar nesta história de sucesso, tu referiste uma coisa que já me tinhas dito a mim, em particular numa outra reunião, que é, hoje em dia, a experiência de cliente é uma das 3 prioridades estratégicas para a CUF, e isso foi uma coisa que nós fomos vendo acontecer ao longo destes últimos 5 anos. E que é uma coisa que nós costumamos ver muito acontecer quando os clientes começam a gerir a experiência do cliente. Não é a ter projetos ad hoc na experiência do cliente, mas quando começam a gerir, sentem a necessidade da adaptação do governance, da gestão da experiência, como é que eu vou fazer isto, porque de repente começam a sair alertas de tratores para várias áreas e as pessoas nem sequer sabem o que é que está a acontecer. Como é que vês a evolução do governance da CUF na gestão da experiência e como é que chegaram até aqui, o que é que vos levou a estas alterações? Sim, nós, enfim, como eu te dizia, nós depois de termos isto tudo montado e todos os sustos passados e termos, enfim, tudo a correr, começámos a partilhar os dados com a organização e fomos mostrando
obviamente o nosso board estava sempre a par daquilo que ia acontecendo e de como é que estavam os dados e fomos mostrando. E acima de tudo, mais do que ir lá mostrar o NPS, os detratores e os promotores, foi nós começarmos a dizer atenção, porque o nosso cliente está-nos a dizer que temos um tema aqui ou que temos um tema ali e precisamos de fazer alguma coisa. E na verdade, precisamos de fazer alguma coisa e não é a equipa que trabalha, o programa que faz alguma coisa, isto não se faz sem toda a organização. E faltava-nos aqui este envolver da organização toda. E há relativamente pouco tempo, há cerca de 2 anos, a nossa comissão executiva, e foi um desígnio do nosso board, foi pôr a experiência do cliente como uma das prioridades estratégicas e criar esta área de experiência do cliente, que tem como objetivo ser a voz do cliente dentro da organização e levantar as bandeiras que têm que ser levantadas e junto das outras áreas garantir que há iniciativas que contribuem para diminuir aquilo que são os pain points. Nós identificamos os pain points, levantamos as bandeiras, vamos junto das áreas e garantir que existem iniciativas e depois continuar a monitorizar, a ver se os indicadores melhoram ou se não melhoram. Até chegar aqui, foi nós dizermos muitas vezes em todo o lado, olha, isto não está bem. Então, mas o que é que vamos fazer? Pois agora vocês têm que fazer alguma coisa. Olha, isto não está bem. Tantas vezes dissemos, temos que melhorar aqui, temos que afinar aqui, temos que apertar este botão, enfim, acabamos por construir esta área de experiência do cliente, como está a funcionar hoje em dia. Portanto, nós somos atualmente, toda a parte de leitura de dados está dentro de outra área, que é a área de Marketing Intelligence. Nós recebemos estes dados, nós, equipa de experiência do cliente, recebemos estes dados e vamos identificando as bandeiras. Há aqui outra coisa também que contribuiu muito para robustecer aquilo que é a informação da voz do cliente que nós temos, que é integrarmos também toda a área de gestão de reclamações. Ainda não está tudo integrado em Qualtrics, um dia estará tudo integrado no mesmo sistema, mas aquilo que nos permite, sendo que as reclamações vêm sempre com dores de clientes, não é? Em inquéritos de satisfação nós vemos as dores, mas também vemos os happy moments. Em reclamações normalmente vemos só as dores, mas toda esta informação conjunta nós temos agora muito mais dados e muito mais coisas concretas para perceber exatamente o que é que está a correr mal e exatamente que processo é que não está a correr bem e que está a causar dor no cliente e sermos muito mais cirúrgicos na resolução. Mas isto só acontece porque nós temos um framework que envolve toda a organização. Obviamente há áreas mais envolvidas do que outras, aquelas que têm mais impacto naquilo que é a jornada do cliente estão mais envolvidas, mas nós temos toda a organização envolvida e hoje em dia, enfim, estão todos envolvidos, existem inúmeras iniciativas que estão a ser feitas por várias áreas e nas unidades para garantir que são corrigidos os pain points, mas também estamos atentos àquilo que são os sweet points e às vezes, como tu sabes, nós temos muitas unidades espalhadas por todo o país, as equipas são pessoas, os clientes são pessoas diferentes e, portanto, às vezes há coisas que correm bem numa unidade e que nas outras não acontecem da mesma forma e o que nós fazemos é transversalizar esta boa prática para as outras unidades também. Portanto, atuamos naquilo que são, obviamente, e o principal, o pain point, não é? Vamos corrigir, mas também naquilo que é a disseminação das boas práticas. E eu ia só acrescentar qualquer coisa que já não me lembro o que era, mas no framework é importante garantir que o que eu ia dizer, o que é engraçado também é que desde que criámos esta área não há muito poucas iniciativas e muito poucos projetos nesta casa que não envolvam alguém da experiência do cliente, que é, olha, nós estamos a pensar começar isto, venham cá, digam-nos lá o que é que o cliente acha disto e depois vamos avançar. E depois ajudem-nos. Olha, agora implementamos, ajudem-nos, vejam se surge algum insight de cliente que possamos necessitar de ajustar aqui alguma coisa. Portanto, isto agora é uma máquina já um bocadinho oleada e que vai fazendo acontecer coisas sempre com muito foco naquilo que é a experiência do cliente. E vias acontecer toda esta organização montada em torno da experiência sem uma tecnologia, fosse ela qual fosse, neste caso é a Qualtrics, mas sem uma tecnologia que vos ajudasse a fazer isto? Era possível continuar a fazer como estavam antes?
Não, é assim, claro que Qualtrics nos ajuda. Eu outra tecnologia não conheço, portanto vou falar da Qualtrics. Qualtrics, obviamente, nos ajuda muito. Não é possível ter. Nós temos atualmente, já nem sei quantos, 20 e tal inquéritos que saem todos os dias para pessoas, para os nossos clientes. Não é possível termos isto montado sem uma tecnologia Tens um como a número da Qualtrics. cabeça, número de inquéritos que enviam ou que recebem? Se tiver, deixa Ah, estar. O Grado há de ter aí, ele que ponha aí Não, no. eu tenho. Nós enviamos mais coisa, menos coisa, mais ou menos 3.000 inquéritos por dia. Acho que Enviados. enviados, sim, Não quer dizer que depois recolhemos o feedback de todas estas pessoas, mas sim, claro. são mais coisa, menos coisa, são 3.000. Ok. Então, entrando um pouco na questão dos resultados. Nós obviamente, esta nossa ideia de fazer estas histórias de sucesso tem a ver com clientes que, como vocês, concordam em partilhar algum tipo de resultados. E o que nós pedimos em relação a partilhar resultados é: não precisamos de valores absolutos, não precisamos de coisas que sejam não públicas ou que não sejam possíveis de publicar. O que é interessante para tornar um caso uma história de sucesso é poder perceber que houve evolução, que se vem de uma realidade para outra e o que é que se sentiu em termos de resultados de negócio. E os resultados que vocês partilharam connosco nesta história de sucesso, não deixam de ser interessantes. Para começar, o aumento de 6,3 pontos de NPS nos últimos 2 anos. Mas para mim o que é mais interessante tem a ver com o conceito do inner loop e para as pessoas que estão aqui que possam não saber, inner loop é: a Maria teve um problema, reportou-me um problema, eu que sou quem posso resolvê-lo, vou resolver o problema da Maria individualmente. Portanto, em 2 pilotos que vocês fizeram, no caso as reclamações, menos 15% de tratores, e no caso uma área específica que vocês não nos partilharam qual é, também não interessa muito saber, mas menos 68% de detratores é uma percentagem muito interessante. Ou seja, estamos aqui a dizer é que pessoas que tinham um problema e que reportaram um problema, 68% delas num caso, 15% delas no outro, deixaram de ter esse problema e, portanto, assumiram-se como ou neutrais ou promotoras. Tipicamente eu digo que um trator é um promotor que teve um problema, porque os passivos vão ser passivos toda a vida e neutrais e não se estão muito a importar. Portanto, eu diria que vocês conseguiram transformar praticamente tratores em promotores e é muito interessante. Quais é que foram essas mudanças que os clientes perceberam? Uma coisa é o que vocês percebem internamente que está a acontecer. Sim. Mas sentem isso nos clientes? Ainda há pouco falava nisso a propósito de um outro tema. Nós fizemos um piloto, como tu dizias, numa área muito específica de close the loop, que foi a todos os clientes que nos respondiam e que eram detratores, nós contactávamos. E nós contactámos esses clientes e muitas vezes o que percebíamos é que estes clientes eram detratores porque houve alguma coisa ali, tipicamente algum tema administrativo, que não ficou bem resolvido. E portanto o que o cliente queria nem era dizer que não gostava de nós, era dizer-nos: olha, ajudem-me lá a resolver isto, já que me vieram perguntar, ajudem-me a resolver isto. E foi isso que nós fizemos em muitos dos casos. A pessoa que contactava, em primeiro lugar, a pessoa que contactava é uma pessoa incrível, que eu estou sempre a dizer: se ligasse para mim, eu retirava tudo, eu passava a ser promotora, tudo. Eu voltava logo à CUF, porque realmente é uma pessoa incrível e eu acho que isso também conta muito. Mas efetivamente, essa pessoa, a maior parte das vezes, conseguiu resolver o problema. E foi por isso que estes clientes passaram a ser promotores. Eu acho que por duas razões distintas. Uma, porque resolveu o problema, e duas, porque sentiram-se ouvidos. Porque nós enviamos inquéritos, recebemos os inquéritos, mas enfim, muitas vezes não contactamos os clientes novamente. E às vezes os clientes só querem ser ouvidos. E eu acho que este piloto foi muito importante para nós percebermos exatamente qual é que é o impacto de nós contactarmos os clientes que não estão satisfeitos connosco. E o impacto é sempre positivo. Resolva-se ou não se resolva no imediato o problema daquele cliente, a verdade é que o cliente vai ficar satisfeito e vai pensar: afinal não estou a falar para o boneco, afinal alguém está do lado de lá no computador a olhar para o que eu escrevi e está importado comigo. A dificuldade destes modelos de close the loop, pelo menos naquilo que é a forma como nós estamos organizados, é que têm que estar montados em cima de pessoas e infelizmente as pessoas não são elásticas e portanto nem sempre conseguimos ter um modelo montado para a totalidade das respostas que nós recebemos por dia, que são muitas.
E portanto isto depois dificulta aqui um bocadinho, mas efetivamente o bom deste piloto foi percebermos que é importante fechar o loop, como tu tantas vezes nos disseste, é importante fechar o loop não só porque o cliente fica mais satisfeito, mas também porque nós conseguimos perceber exatamente o que é que chateou e identificar aqui padrões e perceber exatamente o que é que temos que corrigir. E corrigimos muita coisa nessa área específica em que nós fizemos o piloto, por causa deste piloto e deste projeto que nós fizemos. E foi bastante importante. E o NPS melhorou também, globalmente. Melhorou e tem vindo a melhorar nessa área, mesmo depois de abandonarmos o projeto, tem vindo a melhorar. E diz-me uma coisa, agora, uma questão que tem que sempre surgir, e acho que esta é a altura de a fazer, considerariam na CUF fazer o mesmo tipo de um piloto em que o close loop fosse feito por inteligência artificial e não por um humano? Estás-me a fazer uma pergunta sobre a qual eu nunca pensei. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque tivemos mas eu acho nos que não, últimos dias... acho que não será uma barreira. Isto é público, nós atualmente temos um projeto que se chama Clara, que é uma enfermeira digital, vou-lhe chamar assim, mas no fundo é um robô que liga a todos os nossos clientes que fazem cirurgia de ambulatório para perceber se está tudo bem, se não está, e se sim, ok, se não, despoleta depois para uma equipa. E portanto, não me parece que haja assim nenhum entrave a isso, mas enfim, é algo que não, Eu diria que há pelo lado da saúde, ainda uma não situação pensamos. muito específica, que é a empatia que se tem que ter com os clientes. Essa é uma questão que eu acho que é relevante. Eu não sei se sou eu que estou a perder a net, Maria, ou se és tu, mas estou-te a ver em Não freeze. sei, eu perdi-te um bocadinho agora, desculpa. Bem, Estás-me a ouvir? eu estou a ouvir bem agora. Agora de repente ficámos os dois a ouvir-nos, mas eu Ok. achei que estávamos ali os dois em Sim. freeze ali um bocadinho. Seja como for. Porque é que eu estava a dizer isso? Porque nós tivemos nos últimos dias com a Qualtrics e eles estão a fazer pilotos nesta altura e vai estar disponível para vocês, clientes, a partir já deste Q4, o que eles chamam os Experience Agents, ou seja, são inteligência artificial a fazer closed loop e outras ações, em que os testes que eles têm estado a fazer com clientes reais demonstram que os Experience Agents, comparados com os humanos, têm uma equivalência muito próxima, às vezes melhor, em determinadas situações. Obviamente não se vai pôr aquilo em todos os casos, mas isso vai acontecer. Eu acho que isto é uma tendência que se vai agudizar cada vez mais. Os Experience Agents e tudo o que sejam agents e os agentics e por aí fora vão entrar por aqui. Mas eu acho que a área da saúde ainda tem um caminho muito particular, mas da mesma maneira como chegaste até aqui, com a experiência onde não estavam a fazer grande coisa, ou estavam a fazê-lo, mas não com a capacidade e a escala que teriam, eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas uma coisa, os próprios clientes, essa questão de serem ouvidos, sentes a mesma reação pelo lado dos vossos colaboradores, ou seja, a forma como vocês trabalham, que é necessariamente diferente face a casos que estavam a fazer, sentes o impacto nos vossos colaboradores de a forma como vocês trabalham na experiência é diferente e eles sentem isso nos clientes todos os dias? Eu acho que ainda não, vamos lá ver. A criação desta área de experiência do cliente, esta jornada que temos vindo a fazer até agora, e um dos nossos desígnios também nesta área é exatamente conseguirmos chegar ao front office. Ao front office e às equipas da primeira linha, digamos assim, às equipas que interagem e que são muitas vezes a primeira cara e a última da CUF, com quem os clientes falam. Efetivamente, eu acho que ainda não conseguimos trilhar esse caminho. Estamos a trilhar esse caminho, já temos muita coisa a acontecer, já temos, enfim, muitas ideias também, mas muita coisa a acontecer. E eu quando peguei nesta área, dizia uma coisa que continuo a dizer, que é, não faz sentido irmos a uma pessoa que está na recepção a atender clientes, dizermos que, olha, agora tem que sorrir porque os clientes gostam é de clientes que se riem, porque nós temos aqui os dados, está a ver? Eles gostam. Se depois não lhe vamos dizer, olha, está a ver como agora sorri, os clientes estão muito mais satisfeitos com o seu atendimento. Isto não pode acontecer. E acho que nós ainda não conseguimos ter esta capacidade. Portanto, estamos numa lógica de vamos começar a falar com estas áreas da primeira linha, explicar qual é a importância
de uma boa experiência do cliente e como é que isso depois impacta no trabalho deles, mas também naquilo que é a mais-valia para a organização. E depois temos que encontrar aqui uma forma de conseguirmos mostrar-lhes que efetivamente aquilo que eles fazem tem impacto positivo. O que nós já fazemos muitas vezes é partilharmos, enfim, todos os elogios que nós recebemos, quer via os livros de elogios ou os livros de reclamações, que às vezes não se sabe, mas também dá para fazer elogios nos livros de reclamações, quer também via inquéritos, nós partilhamos muito, quase sempre também com as unidades e com o terreno, que é bom, mas acho que temos de ter aqui ainda uma forma mais estruturada. Portanto, se me perguntas se as pessoas da linha da frente já sentem isto como outras áreas da organização, eu acho que ainda não, acho que ainda há caminho aí para fazer e estamos a fazer esse caminho. Ok. E temos falado aqui várias vezes de NPS e de resultados da experiência e de que forma que a experiência impacta estes indicadores da experiência. Vocês já têm nos vossos indicadores de negócio o impacto dos indicadores da experiência no vosso negócio? Já conseguem ter essa visibilidade? Não, estamos a fazer esse caminho também. É difícil, porque como é que se define churn em saúde, não é? Não é de repente que uma pessoa deixa de cá vir, é ótimo, é porque não ficou doente, não precisou. Portanto, há sempre aqui a definição, ou dizermos diretamente, olha, este cliente foi de trator e abandonou, não é fácil, este salto não é fácil, porque um cliente de trator hoje foi de trator porque alguma coisa não lhe correu bem, mas se calhar volta daqui a um ano e corre lindamente e passa a ser promotor, ou enfim, ou ter aqui uma jornada mais contínua e há uns momentos que correm menos bem e outros que correm melhor. E, portanto, ligar, por exemplo, de tratores a churn, a abandono, é difícil. Até porque definir o churn por si também é difícil. Quando é que o cliente nos abandonou? Foi Customer quando Lifetime ficou sem Value, por vir exemplo, durante o 3 valor do anos? cliente. Certo. E, portanto, temos que pôr aqui uma série de coisas na equação que nos possa dar aqui algumas pistas e estamos a trabalhar nisso. Por exemplo, também, qual é que é o valor de um cliente promotor? Um cliente promotor que passa a trator, quanto é que deixa de valer? Tudo isto é tricky, temos vários ensaios, temos várias conversas, ainda não conseguimos chegar àquilo que achamos que é realmente o indicador e, portanto, estamos ainda a trabalhar também nesses indicadores. E achas que isso fará aumentar ainda mais a importância da experiência quando o consigam fazer? Ou a questão da relevância económica para vocês não é tão premente como a relevância da gestão da experiência e perceberem que estão a trabalhar nesse sentido? Não é, eu acho que o fator financeiro e económico não será tão premente. Eu acho não, eu tenho a certeza, porque senão não tínhamos criado uma área de experiência do cliente, sem saber quanto é que vale um cliente promotor e um cliente trator. Por exemplo, eu acho que não é o cerne da questão, agora que ajuda, com certeza que ajuda, não é? E que se calhar ajuda a acelerar aqui algumas coisas, com certeza ajudará, mas acho que não é a principal preocupação hoje. Ok. E o que é que dirias que são, o que é que vês no futuro e o que é que está previsto da CUF neste aspecto da gestão da experiência para continuar a melhorar a experiência dos vossos clientes? O que é que já têm previsto? Que possas dizer, claro. Olha, sim, enfim, como eu te disse há bocado, nós temos montado aqui uma lógica de quase de gestão de projeto, diria eu, mas uma lógica de correção de pain points, portanto, de levantamento e implementação de iniciativas para corrigir os pain points. Nós sabemos exatamente onde é que estão os principais problemas e o que é que temos que corrigir, e portanto estamos a trabalhar nisso, e eu acho que é um trabalho que ainda vai demorar algum tempo, ainda se vai prolongar pelo menos até, enfim, o próximo ano, mas ainda assim já fomos implementando coisas, já fomos notando melhorias e o ponteiro está a mexer para o verde e não para o encarnado, o que é sempre muito positivo. Portanto, isso é um ponto. Acho que depois de, como eu costumo dizer, limpar aqui a casa, não é? Resolvermos isto, acho que vamos ter também que, enfim, que ir atrás de mais daquilo que é, o que é boa, o que é uma experiência do cliente positiva e trabalharmos mais na lógica, menos na lógica de correção e mais na lógica proativa. Acho que vamos ter que trabalhar também
mais longe ou mais perto nesta lógica de close the loop, porque eu acho que só assim é que conseguimos também fidelizar os nossos clientes e mantê-los connosco, mesmo que eles fiquem insatisfeitos. E portanto, eu acho que retirando da jornada do cliente estes pain points, tornando os processos muito mais simples e fáceis para os clientes, isto, obviamente, assumindo que o core da nossa jornada, que é o ato clínico, está sempre seguro, e isso estará certamente, porque nós temos os melhores profissionais de saúde do mercado. E depois acho que há aqui um outro desafio grande e que temos que acompanhar do ponto de vista de voz do cliente, que é este desafio das tecnologias e da inteligência artificial, que pode ou não, eu acho que não deve, retirar um bocadinho da humanização. Eu acho que nós na CUF temos vindo a fazer um caminho grande da inovação e na inteligência artificial, numa lógica de dar ferramentas aos profissionais de saúde naquilo que são as suas tarefas mais, vou-lhe chamar, administrativas. Enfim, há várias ferramentas que nos ajudam a fazer isto, para libertar o tempo do profissional de saúde para dedicar efetivamente ao cliente, com mais humanização, mais empatia. Portanto, estas jornadas híbridas, em que uma parte é digital, outra parte é presencial, em saúde não se pode nunca perder a parte presencial. E depois isto não funciona igual para todos os segmentos, não é? Se calhar os mais jovens adoram vir à CUF, eu adoro vir à CUF, não ter que falar com ninguém, faço tudo na app, venho à CUF, sento, falo com o médico e vou-me embora. Não vejo mais ninguém. Mas se calhar há outros segmentos que nem tanto. E portanto, estas jornadas híbridas e esta inteligência, e depois também, enfim, o mercado a nível nacional ainda não acredita a 100% nesta coisa dos bots na saúde e dos robôs na saúde, e portanto acho que é algo que temos que acompanhar para garantir também que nós, CUF, damos passos certos naquilo que é, vou-lhe chamar, para simplificar, a digitalização da saúde. Podemos digitalizar a saúde, não podemos digitalizar nunca a relação dos nossos profissionais de saúde com os nossos clientes. Eu ia lançar um outro desafio que também já falámos recentemente, até este verão, e que é, especialmente nas áreas do turismo e nas áreas da saúde, mais ainda na área da saúde que na área do turismo, a capacidade do profissional que está em frente ao cliente, e já falaste nisso quando estavas a falar nas linhas da frente, de influenciar a experiência, seja ela na lógica do ato clínico ou não, vocês têm muito mais bem controlada, seja fora do ato clínico, é fundamental. Vocês consideram a lógica da gestão da experiência holística em que tratam os vossos colaboradores como os vossos clientes internos da mesma maneira como tratam os clientes? E one by one ter essa gestão integrada da experiência através do colaborador para o cliente? Vêem isso acontecer? Sim. Enfim, isso é algo que já nos tens vindo a desafiar há algum tempo, e não é algo que está esquecido do nosso lado. Temos que pensar, porque efetivamente nós reconhecemos que o papel das equipas da linha da frente é muito, muito, muito importante naquilo que é a experiência do cliente, e não é só porque sim, é porque olhamos para dados e percebemos, e é super importante, e é algo que temos vindo a pensar. Agora, enfim, se o modelo é exatamente aquele que tu dizes, que tu estavas agora a referir, temos que pensar. Acho que é uma coisa também que temos que pensar para o futuro. A nossa visão de futuro também está um bocadinho aí, mas temos é uma que lógica ainda... de visão de gestão de experiência, seja ela colaborador ou cliente, a gestão de experiência humana, e vocês têm pessoas no lados, é por aí o caminho. Sim. Ok. E diz-me uma coisa, eu sei, até porque não só já te pedi, como acho que tu também já fizeste, para de vez em quando desafio-te para, Maria, não querias falar com aquela pessoa que é um potencial cliente e que quer falar com alguém que já está há muito tempo nesta área? Eu sei que já fizeste isso mais de uma vez e agradeço por isso. E por via disso, digo-te, não falando com ninguém agora em concreto, mas o que é que vocês podem passar da vossa experiência aqui em duas penadas que fosse tipo um conselho ou dois para quem está agora a pensar começar nesta área? Sim, enfim, cada um fará o seu caminho. O nosso às vezes foi um bocadinho mais atabalhoado, um bocadinho menos, mas há aqui várias coisas que
vários ingredientes que podem trazer ao sucesso, e vou dizer alguns, não por ordem de importância, mas enfim, ordem aleatória. Eu acho que, em primeiro lugar, é saber exatamente o que é que querem e onde é que querem chegar, e perceberem que passos é que são precisos dar até chegar a esse sítio. Às vezes, mais importante do que ir rápido é ser consistente, não é? E ter segurança naquilo que se está a fazer. Coisa que nós nem sempre tivemos, mas por acaso correu bem. Mas pronto. E também, obviamente, depois aprender com os erros e conseguir voltar atrás, dar um passo atrás para dar dois à frente, mas eu acho que é importante perceber exatamente qual é o objetivo e o que é que queremos com um programa de voz do cliente. Depois, esta capacidade de recolher dados e de ler a voz do cliente é essencial. Tem que se ter uma ferramenta que permita recolher os dados e, em tempo real, conseguimos olhar e percebemos exatamente onde é que está a mexer e o que é que está bem e o que é que não está bem, para podermos atuar de forma mais rápida. Outro tema muito importante é aquilo que se costuma chamar a governance, né? E temos aqui um bocadinho o sponsorship de quem governa a organização, no nosso caso, da nossa comissão executiva, porque se efetivamente a visão cá em cima não for a mesma, depois a capacidade de fazer acontecer também não acontece. Mas mesmo que tenhamos a governance e a visão de cá de cima nisso, também temos que puxar aquilo que são as linhas da frente, porque no nosso caso, em saúde, se não houver envolvimento da linha da frente, nós podemos definir o que nós quisermos, porque se a pessoa estiver mal disposta naquele dia, a pessoa não quer saber se o cliente gostou ou se não gostou, não é? Porque estamos a falar de pessoas, e acho que este é o grande desafio também na área da saúde. Estamos a falar de pessoas e, tipicamente, os nossos clientes estão fragilizados, ninguém gosta propriamente de ir ao hospital. Cada vez há mais pessoas a procurar na área do bem-estar, mas efetivamente estamos a falar de pessoas que estão em situações mais fragilizadas. E acho que também outro ingrediente do sucesso é termos a equipa certa e alinhada, com muita vontade, e ter a certeza que está a fazer o bom caminho, e também os parceiros. Obviamente, aqui a ISO, obviamente, nós tivemos a sorte de encontrar a ISO desde o primeiro dia, e a ISO sempre nos apoiou, mesmo quando nós quisemos fazer a loucura de implementar 20 touchpoints. Vocês disseram-nos que não, mas embarcaram connosco, e desde aí não nos largaram, e acho que também ter os parceiros certos, e desafiam-nos muitas vezes. Se calhar há coisas que nós não tínhamos feito e não estaria no nosso radar se não fosse também os desafios que vocês nos colocam e que tu nos colocas muitas vezes. Portanto, assim. Olha, eu digo que fazemos isso com clientes que achamos que querem fazer, mesmo que achem que não seria a altura. A lógica do desafio é essa. Nós achamos que vocês, até às vezes vocês achando que não, que estão maduros para dar mais um passo. E sabes, e estás a dizer isso, já vos disse mais do que uma vez a fazer coisas que vocês acham que não deveria ser a altura. Eu vejo outros a darem passos que vocês já deviam ter dado, na minha ótica, mas não sou eu que giro a vossa empresa, e ela está bem gerida. Portanto, não Sim, estou... a verdade é que o modelo evoluiu muito, e desde aquilo que nós projetámos em 2020-2021 até agora, houve uma evolução gigante, e eu acho que nós somos uma referência naquilo que é a audição do cliente. Eu acredito que sim, e o modelo evoluiu muito. Agora, claro que ainda bem que ainda há coisas para fazer, não é? Senão, Não, isso claro que sim. acabávamos aqui. Eu diria que a vossa receita do sucesso foi, antes de mais, quiseram fazer por ter a consciência que era a coisa para fazer bem, conseguiram mostrar dados à organização e tornarem-se credíveis. A organização pegou em vocês e acreditou, e foi uma abordagem top-down. Mas quando eu digo top-down, não é o salto de cima para baixo. É que vocês conseguiram ir trazendo as pessoas aos vários níveis para a vossa causa, os permitiram depois andar para a frente. E eu acho que isso foi uma conquista muito, muito grande vossa. Acho que o que falta agora é um bocadinho de aceleração, mas isso sou eu, não é? Eu acho que sempre falta um bocadinho de aceleração. Na área da saúde, eu acho muito bem que vocês vão com cuidado. Os passos que deram até aqui são fantásticos. Portanto, eu digo parabéns, Maria, parabéns à CUF, parabéns à vossa equipa e à vossa organização toda. E, para além disso, é um gosto e um prazer trabalhar com vocês. Não é? Podia ser uma chatice, mas não é. Portanto, é mais fácil fazer as coisas acontecer dessa maneira. Okay? Vamos ver se temos perguntas aqui. Susana, ajudas-nos, que eu vejo para aqui perguntas no chat.
Tinha uma pergunta, eu acabei por responder no chat, mas Foste depois respondendo? Uma maravilha. uma delas fui respondendo, foi muito rápida, muito eficiente. Uma das pessoas perguntou-nos que sistemas é que são usados para medir a experiência. Ou seja, como é que no vosso caso, como é que a tecnologia é utilizada? Se é Então, RIS, Qualtrics, que tecnologias é que usam? nós temos o nosso sistema core, que é bastante complexo e onde está registada toda a atividade dos nossos clientes, e é este sistema que está ligado a Qualtrics e que permite enviar para Qualtrics aquilo que é a informação sobre quais são os clientes que tiveram a interação nesse dia e receber, e Qualtrics depois envia para esse cliente o questionário. Estou a simplificar muito, porque não sei, se quiserem algo um bocadinho mais detalhado, acho que tenho aqui o Miguel Grado a participar, portanto acho que seria a pessoa indicada. Eu estou a simplificar muito, mas basicamente nós temos o Qualtrics ligado com o nosso sistema core e, portanto, os dados passam de um lado para o outro para garantir que estamos a enviar o inquérito certo à pessoa certa sobre o momento certo e sobre a consulta certa e que a pessoa não vai fazer uma ressonância e nós lhe estamos a perguntar por uma consulta de ortopedia. Mas se calhar, Ricardo, explica-nos um bocadinho para nós, a palavra Qualtrics é o nosso dia a dia, não é? Mas se calhar explicares um bocadinho às pessoas a questão, o que é isto do Qualtrics, porque pode ser importante esse enquadramento. É, também de forma muito rápida, senão até nos passamos de hora, mas o Qualtrics é hoje em dia a plataforma líder da gestão da experiência a nível mundial. O que faz é captar todas as experiências que todos os clientes, neste caso falando de clientes, possam estar a ter com uma marca em todos os canais onde essa marca esteja presente. Isso é a capacidade de fazer. Portanto, eu posso estar num hospital ou numa clínica, eu posso estar num parque de estacionamento, eu posso estar a fazer um pagamento, eu posso estar num contact center, num website, numa app, o que quer que seja, e tudo isso faz parte da experiência, como a Maria estava a dizer. Eu tenho a capacidade, enquanto plataforma, com esta plataforma do Qualtrics, de captar todos esses sinais, perceber se as pessoas estão a ter boas experiências ou más experiências e, com base nisso, alertar as pessoas dentro da minha organização sobre o que é que está a acontecer para elas poderem atuar. Não é? Houve uma primeira altura em que era muito mais a recolha de insights para podermos perceber, de forma geral, o que é que estava a acontecer e tentarmos atuar. Hoje em dia é cada vez mais a lógica do atuar em cima do que está a acontecer em real time. Portanto, eu consigo fazer essa gestão de uma forma muito prática, muito ágil, com o mínimo de esforço, cada vez mais tudo automatizado e ligado com os nossos sistemas. Por isso a Maria dizia que nem sequer precisa ter o Qualtrics a funcionar sozinho, que foi o início. Agora, neste caso, o Qualtrics está integrado com as plataformas da CUF e é gerido automaticamente, tirando informação de um lado e enviando informação para o outro. Portanto, de forma geral, e para não ir muito complicado também, diria que é isto. Temos mais perguntas, Susana? Sim, temos aqui outra pergunta. Perguntam-nos falam aqui que disseram que um dos pontos de melhoria foi identificarem que os inquéritos eram muito extensos e que abrangiam toda a jornada de cliente. E aqui perguntam qual é os indicadores que perguntam atualmente e se tem alguma pergunta concreta e qual é a lógica por trás desta melhoria nos inquéritos. Sim, então, nós, enfim, aquilo que fazemos agora e que é a lógica por camadas. Portanto, a primeira pergunta do nosso questionário é de 0 a 10, enquanto é que avalia a sua experiência de consulta de ortopedia, ok, inventei. A seguir temos os chamados drivers, portanto, qual foi o momento, e vou usar aqui o exemplo da consulta, que é sempre o mais fácil, mas isto é diferente para cada área assistencial, portanto, a consulta, o atendimento permanente, os internamentos, as cirurgias, os exames, portanto, é um inquérito adaptado a cada uma destas áreas. Mas vou dar o exemplo da consulta, portanto, a seguir nós perguntamos qual foi o driver que contribuiu mais para a pontuação que o cliente deu acima, se foi o check-in, se foi a consulta em si, se foi o tempo de espera, se foi o check-out, se foi o que é que foi, e depois, conforme o driver escolhido, nós temos aquilo que chamamos de causas raiz. Então, agora vou usar outra vez o exemplo da consulta, dentro do momento da consulta, o que é que custou mais? Foi a atenção e a disponibilidade do médico, foi o tempo da consulta, foi, enfim, o que é que foi? E temos sempre um campo aberto de outras que vamos olhando com alguma regularidade, porque às vezes
surgem outras causas raiz que nós acabamos por passar por causas raiz por default e tirar outras que nunca aparecem. Portanto, vamos fazendo este ajuste ao longo do tempo. Depois, no final, temos uma pergunta aberta. Temos uma pergunta ainda de satisfação, de 0 a 10 também, e depois temos uma pergunta aberta, se a pessoa quiser deixar mais recomendações ou mais alguma indicação. Estava a ver aqui alguém a perguntar o que é que medimos. Medimos NPS, CSAT, SES, não medimos, mas também é algo que temos aqui no nosso radar para medir. E uma coisa que me parece agora, cheguei a esta pergunta e há aqui uma coisa que me faz também pensar, que é, nós estamos a ver agora algumas empresas no mercado a começarem a fazer índices de indicadores em vez de ser o próprio indicador. Portanto, o NPS cada vez mais é o sistema propriamente dito que nos permite gerir a experiência, mas o que interessa é juntar aquele índice com outros índices que vêm de negócio até. Vocês fazem isso já na CUF? Acredito que sim, porque deve ser a junção da experiência com todos os outros indicadores de negócio é o que faz vocês perceberem. Sim, Mexe a agulha, imagina, nós neste momento, neste modelo que temos de identificar os pain points e identificar exatamente e definir iniciativas de correção para esses pain points, nós medimos não só, vou dar o exemplo do tempo de espera, que é sempre mais fácil. O tempo de espera percepcionado do cliente não é o tempo de espera real. Portanto, nós estamos sempre a medir o tempo de espera percepcionado e o real. O percepcionado é sempre muito maior, não é? Mas pronto, estamos sempre a medir o percepcionado e o real tipicamente é estável, às vezes sobe um bocadinho, deixa um bocadinho, mas tipicamente é estável, e às vezes o percepcionado não. Portanto, aqui o tema é trabalharmos também na percepção do cliente mais do que no tempo de espera propriamente dito, não é? Obviamente nós medimos indicadores de experiência do cliente, mas também aquilo que chamamos de indicadores mais operacionais, para percebermos enfim, o que é que está a correr menos bem e o que é que está a correr melhor. Ok. Susana, temos mais alguma? Não, neste momento não. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. Estão aqui a agradecer. Ainda temos assim uns minutinhos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, temos aqui um espacinho só para alguém ainda. Vamos. Tem mais alguma pergunta? Não, resta-nos agradecer. Não, Maria, muito obrigado pela tua disponibilidade. Peço Obrigada. que eu estou aqui mais alguma coisa, não estou a ver coisas entrar agora, de repente. Estão a perguntar aqui. Perguntam aqui. Há algum tipo de benchmark realizado? Como é que podemos ver estes benchmarks? Informação sobre benchmark? Ser partilhado e replicado internamente para reverter detratores. Isto em área da ação idêntica. Deixa-me ver se percebo a pergunta. Vou ver em voz alta. Sim. E a partilha de soluções podia ser partilhada e replicada internamente para reverter detratores. Isto em áreas de ação idênticas. Ou seja, se há alguma partilha sobre a forma de reduzir detratores para que isto internamente possa ser replicado em outras áreas. Sim, enfim, não sei se a pergunta é bem isto, vou responder uma coisa, espero ajudar. Aquilo que nós fazemos, nós partilhamos isto com todas as áreas. Áreas mais operacionais, com as direções das nossas unidades, nós partilhamos todos os dados. Nós temos uma reunião trimestral que chamamos de Customer Board, que reúne todas as áreas da organização. Neste caso, não são todas as pessoas, são as pessoas-chave de cada uma destas áreas, e depois corre para baixo, e também fazemos em paralelo reuniões com aquilo que chamamos os gestores de produção, as gestões de produção de cada uma das unidades, e portanto nós conseguimos fazer, e estas outras áreas têm também as suas equipas envolvidas, portanto no fundo nós conseguimos fazer chegar a informação a todas as pessoas da organização. E já muitas vezes tivemos áreas a dizer, espera lá, mas ali fazem assim, então, mas nós se calhar podíamos replicar e fazer igual e aqui também resultaria. E isto já aconteceu algumas vezes, e eu fico sempre muito contente quando acontece, porque exatamente nós conseguimos falar com todas as áreas e muitas vezes conseguimos pôr as áreas a conversar entre si, e isto também ajuda. Quando eu digo áreas, digo às vezes áreas mais específicas dentro das grandes direções, e nós conseguimos pôr todas estas pessoas a falar e isto certamente ajuda. É isso, Bruno. Pronto, ainda bem que respondi. Fala um bocadinho de benchmark, ou seja, vocês fazem algum tipo de benchmark? Têm acesso a benchmark? Não, nós não fazemos benchmark de NPS diretamente. Nós temos um estudo anual, bianual,
que fazemos 2 em 2 anos, que nos dá aqui algumas pistas, mas não fazemos benchmark direto. Eu diria que benchmark um dos problemas do mercado português. É muito difícil Na ter saúde, benchmark infelizmente. em qualquer setor, porque são todos eles com um número reduzido de players, mas mesmo a nível nacional é difícil ter esse benchmark. É uma coisa que está a ser trabalhado, vamos provavelmente ter novidades disso mais à frente, mas diria que é um dos desígnios para a gestão da experiência do ano de 26. Sim. Mais novidades virão mais à frente. Quando esperamos a experiência de colaborador, muitas vezes é mais fácil os benchmark, não é? Do que a experiência. Eu diria que tudo o que é benchmark em Portugal não é fácil, seja em que área for, mas lá iremos e chegaremos lá. Bem, agora sim, tendo passado já do tempo, Maria, agradeço novamente, foi um gosto ter-te connosco, espero que tenhas gostado também, obrigado a todos por estarem connosco e vamos até ao próximo e agradecer outra vez à Maria e à CUF por este espaço. Obrigada, Ricardo, obrigada, Isa, até à próxima. Obrigada a todos pela Obrigado. presença.